O Inter segue sua preparação para enfrentar o São José neste domingo pelo Campeonato Gaúcho. A tendência é de um time reserva, mas um jogador que é reserva neste momento na equipe de Eduardo Cudê já está praticamente fora da partida e preservado dessas atividades que antecedem o confronto. No mercado de transferências, o Internacional prepara a finalização de alguns negócios que podem gerar anúncios, em especial o de um goleiro que está vindo do Coritiba. A gente fala também a respeito de Luiz Adriano, que desperta o interesse de outro clube do futebol brasileiro. O Inter faz também mudanças no seu quadro diretivo, que envolve as categorias de base. E o detalhe curioso de Eduardo Cudê, que foi questionado por um torcedor sobre quando chega Rafael Borré. Esse é o Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa sexta-feira. À tarde, estive no treinamento no CT Parque Gigante, acompanhei o início da atividade na preparação para enfrentar a equipe do São José. O Inter, hoje, trabalhou sob os olhos do técnico Eduardo Cudê com um time reserva, enfrentando um time da base, formado por jogadores do Sub-20 que sobram e que não jogaram a copinha, alguns jogadores do Sub-17. O time do Inter tinha uma nominata até um pouco desfalcada, tá? Com 11 jogadores de linha, e aí eu vou tentar escalar aqui um time do Internacional, que não tinha nenhum lateral direito entre os reservas, mas tinha um Rômulo que pode jogar por ali, a dupla de zaga do Matheus Dias junto com o Vitão, e na lateral esquerda o Tauan Lara. Aí no meio campo tinha Gabriel, Campanharo, Depena, Gabriel Barros. Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano, com destaque também para o garoto Gustavo Prado, que emergiu para o grupo de cima e também estava trabalhando com esses jogadores reservas. Não necessariamente é o time que vai enfrentar o São José, tá? Até pode ser que seja, mas eu acho muito difícil, em especial por essas improvisações no setor da zaga, da defesa. O Cudê vai colocar outro zagueiro, ele não vai improvisar um Matheus Dias como zagueiro, isso é improvável. O Rômulo como lateral direito. Deve ser uma equipe um pouco reforçada, em especial nessas funções onde ainda existe desfalque no elenco colorado, tá? O Igor Gomes treinou ainda na academia, o Hugo Malo segue fazendo trabalho de retreinamento e o Rocher segue na academia também. As novidades do treinamento dessa sexta-feira, que teve os titulares caminhando em volta do gramado. Aqueles que atuaram na maior parte do tempo na vitória sobre a equipe do Santa Cruz, com uma exceção. O Lucas Alário também esteve entre esses jogadores preservados da atividade e que apenas caminharam em volta do gramado. A gente sabe que o Lucas Alário, no ano passado, ele quase não jogou em função de uma lesão no joelho. E em função desse histórico, em função desse retrospecto, é muito improvável que o Cudê coloque o Lucas Alário para jogar no gramado sintético do Pasto da Areia. Então a gente pode praticamente descartar a possibilidade do Lucas Alário estar nesta partida. Até porque o ataque deve ser do Pedro Henrique junto com o Luiz Adriano. Essa é a tendência de time do Inter para encarar a equipe do São José, tá? Bom, avançando na pauta, eu quero falar sobre mercado de transferências. E na tarde dessa sexta-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os próximos possíveis anúncios do Internacional, que são 2, tá? Além do Thiago Maia, que é uma negociação que o Inter vem estressando já há bastante tempo com a equipe do Flamengo e que pode, em um estalar de dedos, se resolver, seja o Flamengo baixando a pedido ou o Inter aumentando a oferta. Além do Thiago Maia, o Gabriel Vasconcelos, goleiro de 31 anos, é outro possível anúncio que o Inter pode fazer ao longo dos próximos dias, tá? O Inter está conversando com o Coritiba, que quer e vai facilitar a liberação do jogador, porque ele não vive um bom ambiente junto ao torcedor paranaense, ao torcedor do Coxa, em função do rebaixamento. O time do Coritiba era muito ruim e ele acabou sendo um dos culpados na visão da torcida do rebaixamento, tá? Mas o Inter procura um terceiro goleiro, tá? Para ter Rocher, Antony e mais um. E o Gabriel Vasconcelos, que é um goleiro que já passou por categoria de base da seleção brasileira, se encaixa nesse perfil e o Inter está buscando a contratação desse jogador. Pode formalizar e finalizar esta negociação neste fim de semana. Vale a pena a gente ficar de olho dos detalhes nesse vídeo aqui, tá? Mas eu quero avançar e falar de outras pautas, tá? Envolvendo o mercado de transferências. E uma delas vem da Bahia. O Preto Casagrande, ex-jogador de futebol, campeão brasileiro pelo Santos em 2004, um cara que foi técnico no Bahia e que agora é comentarista lá na Bahia, ele trouxe a informação de que
O Vitória da Bahia está interessado e está buscando a contratação de Luiz Adriano. Diga-se de passagem, uma contratação da qual seria uma ajuda para o Internacional, porque o Luiz Adriano, nesse momento, não está nos planos do Eduardo Cudê para o restante da temporada e é um cara que ocupa ali seus R$250 mil por mês na folha salarial. Mas é importante dizer, tanto as pessoas ligadas ao staff do Luiz Adriano, como as pessoas do Internacional com as quais eu conversei, todas negam que exista alguma negociação avançada. Todas naquela linha de não chegou nada, não tem nada de oficial. O que não necessariamente significa que não vai acontecer nada, tá? Mas por enquanto tá todo mundo negando essa história de que o Vitória está interessado no Luiz Adriano. Mesmo que seja um negócio bom para o Internacional, o Luiz Adriano tem contrato somente até a metade do ano e ele mesmo está procurando um clube para jogar e assinar um contrato mais longo, já que no Inter ele não deve ter oportunidades ao longo desse ano de 2024, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre uma mudança que o Inter fez no seu quadro diretivo, porque o gerente de futebol feminino do Inter, o Leonardo Menezes, e o supervisor Leonardo Senna estão agora nas categorias de base do futebol masculino do Internacional, tá? Uma mudança estratégica de caras que eram muito importantes e decisivos no bastidor colorado do futebol feminino e que agora migram para as categorias de base. Parte dessa reformulação, o Jorge Andrade, que é o novo diretor de futebol das categorias de base do Internacional, esteve hoje, por exemplo, no CT Parque Gigante, acompanhando este jogo-treino entre o time sub-20 / sub-17 contra os reservas do Internacional e está fazendo essa remodelação também nas categorias de base, puxando 2 dirigentes que estavam no futebol feminino, tá? Bom, seguindo, gente, na pauta, eu quero falar a respeito de Rafael Borré, que joga neste sábado pela manhã pelo Campeonato Alemão e que desperta a expectativa do torcedor que quer saber quando que o Rafael Borré chega para atuar no Internacional. E o Eduardo Cudê viveu uma situação um pouco atípica no jogo contra o Santa Cruz. Proximidade do Estádio dos Plátanos, do torcedor com o treinador, com os jogadores. O vídeo de bastidores do Internacional na vitória sobre o Santa Cruz mostra um momento em que o torcedor pergunta pro Cudê: Cudê, quando que vem o Borré? E o Cudê olha para a arquibancada e diz: não faço ideia. E o torcedor diz: não, tu sabe sim. E o Cudê sai rindo. O Inter tem expectativa de antecipar o Borré até março, tá? Mas não tem a garantia de que isso vai acontecer. E de fato, o Cudê não sabe quanto que vai vir o Borré, tá? Porque nesse momento ninguém sabe. Os próximos dias do Borré serão importantes, mesmo que o Werder não tenha conseguido contratar nenhum atacante na janela de transferências. Mas o Inter tem um otimismo, segue conversando com o Werder Bremen para tentar antecipar a vinda desse jogador até o fechamento da janela, que é no dia 7 de março. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nós vamos passar algumas odds deste sábado e tem, por exemplo, o Campeonato Gaúcho. O Grêmio joga contra a equipe do São Luís, odds do Grêmio 1.22, empate 5.75, São Luís tá pagando 11. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!